Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila. E eu sou o Vitor. Ele é meu irmão e é a única pessoa próxima de mim que gosta de ler. Então, a gente vai fazer uma tag. Eu peguei lá no canal da Morgana, ela foi perguntando pro marido dela, tipo assim, qual que é o meu livro preferido? E ele respondia. Só que, gente, se eu pegasse meu marido, ele não ia saber responder nada. Então, eu peguei o Vitinho, e aí eu vou tentar adivinhar os dele e ele os meus. De todas as perguntas aqui. Dei uma incrementada também, acrescentei mais algumas coisas. E aí a gente vai dando dicas aqui, que aí vocês vão ter não só a minha opinião, mas a dele também, apesar que eu acho que a gente parece um pouco o gosto, mais ou menos. Então, vocês vão conhecer um pouquinho do gosto dele aí também. Ele é muito mais leitor que eu, inclusive, viu, gente? Acho que hoje em dia não. Hoje em dia não leio tanto assim. Mas aí, se for pegar de quando você estava lendo muito, Sim. você já leu muito mais coisa e tal. E assim, eu sempre li, né? Desde sempre, só que eu li uns livros 50 tons de cinza pra baixo, né? meio duvidoso. Que eu leio clássico mesmo tem 1 ano e meio, mais ou menos. Não sei. Acho que tem por aí. E o Vitinho já lê há muito tempo esse tipo de livro, que hoje em dia são os que eu gosto. Então vamos lá, livro preferido. Qual seria meu livro preferido? É Paraíso Perdido. Gente, ele não acertou de primeira, tá? Você lembrou? Não, Você lembrou? Sim, ué. Não, como é que eu ia fazer? Ia ler somente? Não, é porque assim, a gente gravou e ele falou pra começar de novo, só que nisso ele errou, porque primeiro ele falou Madame Bovary, tá? Mas ele acertou de segunda. Peguei de surpresa. Você acha que eu ia repetir Madame Bovary? Não, eu sabia, eu já tinha falado que não era, mas eu não sabia se você ia adivinhar. Paraíso Sim, Perdido? Agora Paraíso eu faço Perdido. a pergunta. Não, aí agora agora eu vou adivinhar o seu livro preferido. Como se você não imaginasse. Qual é o meu livro preferido? Mas eu não sei o seu livro preferido. Eu sei, ó, brasileiro, eu sei que você fala muito Nem de eu Grandes sei. Sertões Veredas. Com certeza. Com certeza o livro preferido brasileiro é esse. Agora, de todos, é porque, igual você falou, nem você sabe qual que é. Eu sei que você gosta muito de Fausto. Acho que é uma redução muito grande, assim, tanto livro bom de diferentes formas, né? Você fala, esse é o preferido, aquele é o pior, o melhor. Não tem muito isso, assim. Você tem, ó, vou falar alguns que eu sei que você gosta muito. Fausto, você gosta muito do Faulkner, então, Sim, Sonhar a Fúria. Você gostou muito de Don Quixote, Madame Bovary. Madame Bovary. São esses, eu acho, os mais. Agora, o nacional, aí você pode colocar que é Grandes Sertões Veredas, né? Inclusive, meu gato chama de Adorinho. Sim, quando você pegou, você não sabia se era fêmea ou macho, né? Não sabia se era fêmea ou macho, mandei de Adorinho. Já deu spoiler pra todo mundo. Né? Tem alguma coisa a ver. Bom, autor preferido. O seu, Shakespeare. Nossa, nem eu sei. Não acho que você. Eu não li muito Shakespeare, eu só li Hamlet. Só? Nossa, pode ser também Graciliano Ramos. Eu li Pode dois ser aquela livros. mulher que você tá lendo, Jane Austen. Jane Austen é minha autora preferida. Eu gosto muito do Machado de Assis, muito. É a mesma coisa que você falou, né? São estilos diferentes. E um que eu acho maravilhoso é o Nabokov. Nabokov, Lolita, né? Que você gosta Nabokov. Tem a gata também que chama Lolita. Exatamente, acho que Nabokov. Os gatos refletem os gostos literários. Nossos gatos têm gosto tem a ver com literatura. Pior livro. Você não vai responder o meu, não? Autor preferido. Você também não tem autor preferido? Eu gosto Você gosta do Proust? O Proust. É isso que eu ia falar. O Proust. Proust. E o Vitinho, ele gosta de escrever. E eu acho que você, assim, né? Tem um pouco a ver ali o estilo com o Proust, né? E o Guimarães Rosa, que é do Grandes Sertões Veredas, claro. Tem Graciliano Ramos também, que eu gosto muito. Nossa, Graciliano Ramos e Proust é totalmente diferente do outro. Pois é, mas os dois são muito bons. Não tem que ter a ver. O próprio Faulkner também. Você gosta muito do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa em primeiro lugar. Fernando Pessoa, verdade. Com certeza. A Fernanda tá sabendo mais que ele. Fernando Pessoa em primeiro lugar. A gente não estudou antes de fazer isso, né? Com certeza é Fernando Pessoa. Não, tudo de novo. Né? Eu tô sabendo mais que ele. Eu sei as coisas do meu gosto. Eu tô sabendo mais que ele e o gosto dele, gente. Fernando Tá Pessoa. bom. Com certeza. E outro que você gosta muito é o que escreveu Os Sertões. O Euclides da Cunha. Isso, você também gosta do porque jeito que eu ele só li escreve. esse dele, né? Assim, Mas você gostou muito do jeito que ele morreu escreve. novo, né? Você sabe do caso que ele morreu, né? Não. Eu posso estar falando errado, se tiver você corta, mas ele ia matar o homem que tava ficando com a mulher dele. Nossa, fofocas literárias. Acho que o homem era tipo meio que um militar, assim.
Aí ele tentou matar o cara, acho que o cara saiu correndo, que não queria matar ele, um negócio assim. Acho que o filho dele, depois foi tentar matar o cara também, acho que ele matou o filho dele também. Credo, gente. É uns casos Fofoca assim, literária louca. Euclides da Cunha. E aí, vamos falar assim, ó, por que você gosta desses autores? O que eles têm? A forma de escrita, né? O Proust. Que tipo de escrita que você acha Proust, a questão legal? psicológica do Proust é muito boa. O Guimarães Rosa, a obra toda dele é quase, assim, a escrita é uma parte muito grande da obra. Muito mais do que só a história, muito mais do que só a narrativa, a forma como ele escreve é muito única, né? Ele tem uma linguagem quase própria, o Guimarães Rosa. Um monte de palavras que você nunca viu na vida. Ele começa, Grande Sertão Veredas, falando nonada. Não é uma palavra inventada, mas é uma palavra muito incomum. A palavra existe, mas ninguém usa assim, hoje em dia. Ele resgata a palavra, pega de um dialeto, né? Ele era médico, ele, como é que eu posso falar? Ele atendia muito assim no interior de Minas, esses lugares mais pro lado da Bahia, ia pegando os regionalismos, as frases, as palavras, os termos que cada um usava. Mas ele tem também coisa que Ele ele falava inventa, uma cacetada de língua. Sim, ele junta. Como é que o povo Então faz ele pra queria traduzir um falar livro que desse? uma... Pois é, difícil, né? Difícil. Acho que uma tradução do Grande Sertão Veredas, não sei se é pro francês, pro inglês, chamava de Adorim, se eu não me engano. Mas ele usa uns termos, que quer falar que uma mulher é inteligente, ele fala que ela é smart, tipo em português. É smart. Uhum. Ele faz várias coisas assim. Vocês podem ver que criativa. isso a gente tem um gosto meio parecido, que muito mais do que a história, a gente gosta de forma de escrita, né? Porque se você for pensar a Madame Bovary, que até tem uma coisa que eu coloquei aqui, que livros que nós dois gostamos, acho que Madame Bovary é um deles. É um livro perfeito. Agora a história, gente, não tem nada demais a história. Mas é o jeito. Também não é uma escrita assim muito absurda, assim, Não. palavras super difíceis, não é isso que as pessoas pensam. Até assim. porque vocês sabem que eu odeio. Você sabe quem eu odeio, né? O Vitor Hugo? Eu odeio o Vitor Hugo. E a escrita dele é bonita. Só que eu acho prolixa, uma prolixidade que não tem por que estar lá, sabe? Eu acho desnecessário. Tem prolixidades que não são todas ruins, assim. Exatamente. O Euclides da Cunha, ele escreve de maneira super difícil, muitas vezes As pessoas acham o Flaubert prolixo porque ele fica descrevendo muito. Mas tudo tá ali por um motivo, sabe? É difícil explicar isso. Outro que eu não sei se você já pegou pra ler foi o... que eu tô apaixonada por ele, Stefan Zweig. Ele faz mais de autores, né? Ele faz biografia e tal. Ele tem uma escrita que é assim, ele usa palavras bonitas, só que ele até na autobiografia dele, ele fala que o maior trabalho dele é o corte. O livro dele, o pessoal fala que é fluido porque ele corta. Como é que chama aquele autor? Esqueci que ele é mexicano, eu acho. Juan Rulfo. Ele adorou o... Ele era muito isso, ele escrevia e cortava um monte de coisa, tirava um monte. Graciano Ramos um super famoso por cortar. Só que tem a diferença, né? Porque a gente tem Graciliano Ramos e também o Ernest Hemingway, que eles têm isso de cortar e ter uma escrita direta e simples. E tem uma escrita que é um pouco mais rebuscada, mas que também não é muito prolixa, que eu acho Nabokov, Flaubert, eu acho meio que vai nesse estilo, assim. São escritas com palavras muito bonitas, escritas muito bonitas, mas que também não tem essa prolixidade que não precisa. Agora, diferente de todo mundo, o Proust, por exemplo, também escreve prolixo, muito bonito, mas é enorme. Escreveu A Morte de Virgílio. Eu não sei o nome aquele dele, alemão. Eu sempre esqueço o nome dele. Hermann Broch. Ele também, tem um parágrafo dele que demora às vezes 12 páginas, 9 páginas, e não por isso é ruim, mas não só por isso é bom também. Depende do conteúdo, né? Uma obra bastante filosófica, tem conceito, tem estética. Dostoiévski, o que você acha? Dostoiévski é difícil, né? Assim, eu gosto muito de Crime e Castigo, gostei de Memória da Casa dos Mortos, que é uma obra que pouca gente leu, assim, é uma obra boa. Mas você odiou Irmãos Karamazov. Não, Irmãos Karamazov é aquela coisa, assim, me irrita, é bom, tem muita coisa muito boa, a psicologia dele é sempre muito boa, mas tem coisa que me irrita demais, os diálogos dele eu acho horrorosos. Eu com os demônios, acho que eu vou ter talvez problema com Irmãos Karamazov. Porque... Assim, o ruim do Dostoiévski é que ele é um cara meio intocável, né? Hoje em dia, no Brasil, alguém que quer dizer que gosta de literatura, não, gosta de Dostoiévski, não é bonito falar isso. Eu gosto de Ulisses, nunca li uma palavra de Ulisses, de James Joyce, mas não, uma grande obra, revolucionou. Né? Eu acho que Irmãos Karamazov, então, pelo que você está falando, você não leu Os Demônios ainda não, né? Não. Deve ser parecido com Os Demônios. A questão psicológica e até filosófica que é muito legal. Só que ele coloca uns diálogos do nada com pessoas que nunca falariam aquilo e você fica assim...
Ele quer escrever filosofia pelo romance, sabe? E aí eu fico Falam que ele indignada. faz isso às vezes pra encher mais, assim, que ele ganhava às vezes por página, não E ganhava ele pelos precisava de capítulos. dinheiro, né? Ele jogava muito, né? Essas coisas, precisava do dinheiro. Às vezes ele enchia a linguiça, E às fora que ele tinha vezes, que né? escrever muito rápido, né? Então ele não conseguia fazer como as pessoas que já tinham dinheiro, como o Né? Flaubert, que Um demorou 5 Flaubert, anos para escrever Madame Bovary. tem 300 páginas e demora uma década. O Senhor das Moscas demorou não sei quantos anos, 20, 30, sei lá. Bom, aí tem algum livro que eu gostei e você não gostou, e que você gostou e que eu não? Acho que não, né? Ah, tem livros que eu não li, né? Então, Muitas coisas que não tem mas como eu dizer. que Não sei os. se eu ia gostar tanto de Jane Austen quanto você, por exemplo. Acho que sim, Vitinho, você tem que ler Jane Você Austen. já leu Euclides da Cunha, Lê. por exemplo? Não. Não sei se você ia gostar, por exemplo. Muita gente não gosta. É. Muita gente não termina. Acho que poucas pessoas leem do início ao fim, assim. Eu li e não me arrependi, mas Você nunca leu a Sangue Frio, não, né? Que eu detestei. não consigo pensar em nenhum, assim. Você não leu O Corpo de Notre Dame, não? Não. Que eu odiei também, às vezes ele tinha gostado. Acho que a gente não tem nenhuma divergência, assim. Não, a gente tem um gosto meio parecido, eu acho. É. Qual foi o pior livro que eu já li? Eu acho que foi o Corpo de Notre Dame, talvez. Não, tem livros muito piores que você já leu na vida, Não, né? sim, Você mas. já leu 50 Tons de Cinza, você já leu muita coisa, Mas Crepúsculo. em minha defesa, tanto Crepúsculo quanto 50 Tons de Cinza, eu só li o primeiro livro. Eu não consegui Você já continuar leu porque muita até eu coisa achei que ruim. é infinitamente pior, né? Assim, não tem nem Com como comparar o Victor certeza. Hugo com esses, pelo amor de Deus, né? Mas assim, dos livros clássicos e tal, né? Sim. Que seria com certeza o Corpo de Notre Dame, que eu fiquei tão brava que eu joguei no lixo. Você sabe que eu joguei no lixo? Não. Eu joguei ele no lixo, que eu falei, ninguém merece essa merda desse livro. Muito difícil agora eu dizer um que eu não gostei. Eu Quando acho eu vou que. começar a ler, eu pesquiso bastante assim, antes de eu comprar um livro. Dinheiro é escasso, né? A gente tem que saber com o que você vai gastar. Eu acho que às vezes pode ser que tenha algumas decepções. Então, por exemplo, acho que Irmãos Karamazov talvez seja uma decepção. Já tinha lido Crime e Castigo, Memória da Casa dos Mortos. O Idiota também, Dostoiévski. Você também não... Não me pegou assim também. Igual eu tive de decepção a Sangue Frio também, que eu achei que ia ser bom. Até a Inclina de Ferrol também pra mim foi uma decepção. E uma surpresa que eu tive, que eu não esperava tanto e que eu amei. Lolita. É fácil, hein? Não, mas isso eu esperava. Você esperava Lolita? Esperava. O seu preferido mesmo, né? Hã? O seu preferido mesmo, do John Milton. Mas eu esperava que eu ia Você gostar. esperava? Sim. John Milton. Teve um que eu não esperava muito e que eu fiquei obcecadaça esse Jane ano. Austen, como um todo. Drácula, Vitinho. É Drácula. Só falava de Drácula. O seu, eu acho que uma surpresa pra você, eu acho que foi talvez a Consciência de Zeno. Não sei se você esperava muito dele. Não, eu esperava. Os do clube, todo, a maioria eu espero, assim, que seja bom, gente, né? tem isso, tá? O Vitinho, ele assina o Clube de Literatura Clássica anual, inclusive quando eu preciso... Desde o primeiro, inclusive, desde que lançou de Quando eu preciso comprar algum, eu peço pra ele comprar pra mim, porque você sabe que eu não assino anual. Mas... E ele que me apresentou o Clube de Literatura Clássica, que eu tanto falo aqui. O próprio Dom Juan, que eu fui ler, me surpreendeu, que eu esperava outra coisa, assim, esperava muito romance pegajoso, assim, alguma coisa, apesar de ser o Byron, que eu já tinha lido Manfredo, que era muito bom, eu não sabia que muito esperar o que de Dom Juan, não, assim, esperar que, por exemplo, o Canto 2 tem um naufrágio com gente tendo que comer carne humana, carne de cachorro para sobreviver, não sei o quê. Eu não esperava isso de Dom Juan, não, pra ser bem sincero. Acho que ninguém se imagina Dom Juan vai esperar uma coisa assim. Na verdade, o Dom Juan do Byron, ele é o contrário do que se espera, né? Parece que ele sim conquista mulheres, mas ele não é aquela pessoa que faz isso propositalmente. Ele não é escrotão, assim. E... Às vezes ele é quase vítima, assim, do meio, de certa forma, coisa meio Rousseau, assim. Mas você fala que o tipo de livro que você tem mais dificuldade, assim, de ler são os poemas épicos, mas né? Esse é tranquilo. Esse é tranquilo? Muito bem escrito, assim. E a tradução tá maravilhosa, né? Eu comecei a boa. ler, nossa, a tradução tá muito boa. O que é mais difícil, assim, Os Lusíadas, por exemplo, é um livro difícil de ler, assim. Nossa, Fernando Pessoa também, penoso. Não é fácil, não. Mas ele tem epopeia, assim. O livro do Desassossego não é fácil. Não é um livro que você pega assim e vou são ler. vários fragmentos, né? Assim, é diferente. Você não vai ler do início ao fim necessariamente. Você pode abrir uma página qualquer, começar a ler e pronto. Não tem uma ordem. Qual livro que você acha que é difícil de ler? Tipo assim, esse livro foi difícil, me desafiou. Crítica da Razão Pura. O que é isso? Conhece, não? Não. Engraçado, muita gente não conhece, mas o pensamento que a gente tem hoje em dia é muito influenciado por livros como esse, assim.
É do Kant. Claro, né, Kant. gente? Kant é dificílimo. Eu nem peguei pra ler Kant, que eu só vou ler Kant depois de eu ler Assim, Platão, depois de eu ler revolucionou a Aristóteles. história da filosofia. É um livro extremamente chato, assim, um livro maçante. O Schopenhauer, por exemplo, ele tem um livro que chama, acho que é A Arte de Escrever. Ele critica muito o Kant, o mundo como vontade de representação, assim. Ele é um filósofo também, horroroso, inclusive. Ele tem uma carecona, assim, gostava de poodle. Ah, Influenciou muito Nietzsche, por exemplo. isso que eu ia falar. Vou denegrir a imagem dele. Ele gosta de Nietzsche, gente. Não, ele foi... Mas você não é você gosta da filosofia dele? Não né? necessariamente. Não, tem coisa boa. Ele também, como psicólogo, ele é muito bom também. Mas Schopenhauer, por exemplo, critica muito o Hegel e o Kant da forma de escrita. Ele fala que, assim, muitas vezes você engorda a escrita porque você tem ideias magras, assim, raquíticas, né? Então... Vitor Hugo. Pois é, ele enfeita muito porque a ideia é ruim. Ele odiava o Hegel. Eles até deram aula na faculdade ao mesmo tempo, as aulas do Hegel ficavam cheias, dele ficava vazia, ele ficava indignado. Mas, por exemplo, o Kant é essencial, óbvio, mudou a história da filosofia, um monte de gente que veio depois do Kant, que foi influenciado por ele, é absurdo. Mas o livro dele é chato. Nosso pensamento hoje tem muito de Kant, mas a obra dele é insuportável, assim, de ler. Mas não tem que ser legal, necessariamente. Você não tem que ler filosofia, tipo, nossa, que legal, olha isso aqui. Não, mas tem filosofias que são muito bem escritas. O René Descartes, por exemplo, é muito bom. Ele escreve muito bem. Assim, eu não leio em francês no original para saber, né? Mas, assim, julgando ele pelo tradutor, é muito bom. Tem Meditações Metafísicas, por exemplo, é uma obra que é tranquila de ler, agradável, boa. Você já até me indicou ela. Tem Spinoza, eu acho que escreve bem. Ele escreve tipo, ele coloca meio que uma regra, esqueci o termo que usa agora, que ridículo. Aí coloca, tipo, uma regra geral, aí coloca, tipo, uns corolários, assim, o que implica essa... É meio que matemático, assim. Tipo, 1 mais 1 vai ser 2, então isso mais isso. Enfim, ele fala que é um método geométrico. Mesmo, né? Ele fala que é um método geométrico, eu acho. O Platão é um filósofo que escreve bem pra caralho, assim, bastante literário, né? Você lê Fédon. Você já leu Fédon? Eu vou ler esse ano, eu juro. O Vitinho já falou 1000 vezes que eu ler Fédon. Fédon é uma literatura pura, assim, muito bom. Vocês veem que o Vitinho, ele conhece muito mais de filosofia, né? Eu sou juninha, muito, muito juninha da filosofia. Eu gosto. Eu gosto de ler muita coisa, né? Eu sou curioso, assim. Entrei pro mundo da economia tem uns anos também, gosto de ler. O último livro que você leu foi esse, né? Foi o de economia. Foi um clássico, muito bonito ele, inclusive. Não tá aqui não, gigantesco. Li Security Analysis. Análise de investimentos, do Benjamin Graham. Para quem gosta aí de investimento, tudo é um espetáculo, muito bom. Porque tem gente que vai ler livro de investimento, lê O Homem Mais Rico da Babilônia. Como é? Casais... eu não sei, assim, não enriquecem juntos, sei lá. Eu acho feio eu julgar sem ter lido, né, mas não sei se é algo, não é uma coisa técnica, né, eu tô lendo mais pelo técnica, por exemplo. Eu acho que seria, esse tipo de livro é mais pra quem, assim, quer ter um pensamento de começar a investir, sabe? O tal do mindset. Quer mudar um pouco, porque tem gente que não teve uma educação financeira. Milionário, quem não teve uma mente, né, educada, assim, pra poupar, pra financeira mesmo, eu acho que pode ser legal. A gente também tem que ser esse metidinho, assim, você lê um autoajuda, como você é inferior, você... Apesar que 50 tons de cinza e Crepúsculo, aquelas... mas se Tô brincando, gente, é legal. Sabe o que eu acho? Eu acho que... Se o Crepúsculo foi uma porta de entrada pra você entrar no mundo da literatura, é válido. Eu acho isso, eu acho que, assim, hoje em dia eu consigo ler, sei lá, eu tenho uma média aí de mais de 40 livros, né, que eu li, por exemplo, em 2023, e eu acho que se eu nunca tivesse lido, eu não ia ter lido esse tanto de livro, sabe? Então, eu criei uma rotina de leitura. Assim, eu vou ler aqui, estando num Chopin de fundo, tomando meu vinhozinho, lendo meu clássico, assim, não tem que ser assim sempre. Não, e a gente não tem que ler clássico sempre, pode ser que uma hora eu tô cansada e falo, velho, vou ler aqui, sei lá, Daisy Jones in the Six, sabe? Dan Brown. Um Dan Brown maravilhoso. Eu não vou ler, mas... se você quer ler, não... Mas eu acho que pode ser, igual ele falou, uma porta de entrada pra ler outras coisas. Porque eu não acho que dá pra ficar só nisso também sua vida inteira, né? Porque... dá, né? Depende da pretensão da pessoa, né? Ela não tem que querer... Quem tá assistindo esse vídeo, nesse canal aqui, você tem que querer ir variando a sua leitura. Vai testando. Às vezes você não vai gostar, sei lá, de um Madame Bovary, mas você vai gostar de um outro estilo. Como é que o Homero pode ser importante? Você pensa, Platão, 2000 e tantos anos atrás, tinha livro... Apesar de que falam que pode não ser bem, mas Hípias, por exemplo, Hípias Menor, se não me engano, é um livro que eles discutem sobre Odisseia e Ilíada, falando quem que é mais inteligente, se é o
o Odisseu, né, o Ulisses, ou se é o Aquiles. Com Né? certeza do seu. Um que fala que ele pode chegar à verdade porque ele sabe a mentira, então se você sabe a mentira, você tem que saber a verdade, porque senão você pode querer falar mentira e falar a verdade. Tem uma discussão toda sobre isso, só sobre uma obra de Homero. Na própria, como é que chama, a República, ele fala que iria expulsar, né, o Homero, né, porque Queria expulsar a literatura não prega a verdade, a literatura. né, assim, na verdade, ele é a contra os essência. poemas, porque, na verdade, ele coloca deuses que não deveriam ser... Não são modelos, né, para as pessoas, porque os deuses lá são muito... E ele já discute sobre Homero, porque você imagina, se alguém, 2000 e tantos anos atrás, talvez o filósofo mais importante da história, falava tanto de Homero, imagina se ele aprendeu tanto que você também não pode aprender lendo um autor assim. Bom, agora, conhecendo o meu gosto, Vitinho, me indique um livro para eu ler que não seja Fédon. Fédon você já me indicou várias vezes. Você já leu São Bernardo? Não. Que eu já indiquei 15 mil vezes, né? Graciliano Ramos. Livro tranquilo, assim, deve ter... Acho que não chega a 200 páginas, dependendo da edição. Não sei se tem edição ilustrada, essas coisas que aumentam, assim, mas deve ter 200 páginas no máximo, tranquilo, espetacular, muito bom. É ideológico, sob certa medida, para quem é, assim, direita extrema, não gosta de, não quer que faça sobre isso, comunista, safado, sem vergonha. Pode ser que não goste, mas é um livro muito bom, um livro muito, muito, muito bom. Acho um livro quase perfeito, assim, que nem Madame Bovary, pouco mais ou menos no mesmo nível. Já no início do livro ele fala que vai escrever como quem fala. Então, assim, é uma linguagem tranquila, expressões, mas é muito bonito, muito bom, espetacular. Gosto do demais. Graciliano eu já li Vidas Secas. Muito diferente de Vidas Secas, assim. E li Angústia. Eu acho diferente. Angústia eu não li. Angústia é um livro meio que o próprio Graciliano não gosta muito, ele né? Nem terminou, né? Na verdade, ele terminou, né? Só que ele não fez os cortes, né? Então, como ele não revisou o livro, ele acha que o livro ele é muito gorduroso, segundo as palavras dele, porque justamente ficou... A pessoa gostou por conta disso também, né? O pessoal às vezes até gosta dessa parte. Eu prefiro Vidas Secas. Acho mais... Enfim. Mas São Bernardo tá na minha listinha aí também. Cara, Grande Sertão Veredas, você nunca leu, né? Com certeza. Grande Sertão Veredas não li ainda. Os Sertões mesmo, por exemplo. Os que eu já li do Proust, já li os 3 primeiros livros, né, no caso do Em Busca do Tempo Perdido. O primeiro eu ainda gosto demais, não sei se é porque me marcou e tudo, mas Caminho de Swan, não, é no Caminho de Swan. É alguma coisa de Swan. É, de Swan, nossa, agora eu esqueci se é isso mesmo. É alguma coisa de Swan, nossa, agora eu gostando do livro, não lembro o nome do livro. Qual que é o nome do livro? Calma aí. Não sei se é ele foi olhar ali e é no Caminho de Swan mesmo. Pois é, uns nomes, não é um nome marcante assim, né? O Busca do Tempo Perdido marca mesmo. Mas também tem A Sombra das Raparigas em Flor. Acho que tem um também que você já falou pra eu ler, que foi o Retrato de um Artista quando Jovem, que você falou? Essa é uma obra do James Joyce que é muito diferente do que se imagina do James Joyce, que é tranquilo, muito, 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 muito boa. E traz o Stephen Dedalus, né? Não é esse o nome dele, né? Que é também personagem do próprio Ulisses e tudo. Muito bom, gosto bastante. Ele já tem algum estilinho, assim, coloca um pouco de fluxo de consciência, discurso indireto livre, tudo, mas é bem tranquilo, muito bom. Eu indicaria pra você ler Lolita. Eu não sei como é que a pessoa nunca leu Lolita. Na verdade, você gosta tanto de escrever, Nabokov é um gênio, assim, gente. Pra mim, a pessoa... É o livro mais bem escrito que eu já li na vida. Pra mim, ganha de Madame Bovary. Madame Bovary é o segundo livro mais bem escrito. Outro que eu acho que você devia ler que é super curtinho, você vai ler numa tarde, que é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Também indicaria de ler. O que mais? Paraíso Perdido eu nunca li, né? Paraíso Perdido também. Acho que você vai gostar. Vou indicar esses 3. Como que é a sua rotina de leitura? Eu leio todos os dias. Já tem alguns bons anos. Eu não tinha tanto costume de leitura assim quando eu era criança, coisa do gênero, não sou desse tipo. Foi um hábito que meio que me impus, né? Eu falei, não, quero começar a ler, eu entendo a importância, acho que vai ser bom para mim, vou começar a ler. Comecei a ler e fui, às vezes até contra a vontade, assim, mas até criar um hábito mesmo. E hoje em dia eu leio todos os dias, vai depender da minha disponibilidade, né? Assim, tem vezes que tá mais apertado, eu leio um pouquinho de noite, uma coisa assim, não tem uma regra. Mas se ler 5 páginas, 10 páginas num dia, isso não... efeito composto aí, você consegue ler muita coisa aí com o tempo. O Vitor, nesse momento, assim, da vida, ele tá lendo mais livros de investimentos e tal. Ele
Deixou a de trabalho literatura mesmo. um pouco. Mas eu leio ainda literatura, assim, quando eu quero, eu pego ali meu Dom Juan que eu tô lendo, leio um canto, assim, até porque não é muito pesado, tudo, dá pra ler, assim, sem desgastar muito nem nada. E ele tem a mania de ler andando, gente. Ele pega o livro e vai andando, assim. Mas Dom Juan é pesadinho, assim, pra ler andando. Uai, É mas você. pesadinho. Ele tava lendo, eu emprestei pra ele Moby Dick, você lia andando. Moby Dick é um livro bom, Eu viu? ia até falar que esse também é um livro que eu acho que você me indicaria, né? É, Tipo, que eu com preciso certeza. ler. Moby Dick, nossa, acho que pouquíssimas pessoas leram mesmo Moby Dick. Moby Dick porque gera... Nossa, prendeu meu casaco aqui, mas que ódio. Moby Dick é um livro que muita gente critica, assim, eu já vi até especialista, assim, um cara entendido ali, falando, não, isso aí é só estudando, né, a composição da baleia, estudando os órgãos internos, Apesar que o essa parte você não gostava muito, espermacete. não, né? Ah, Realmente não é a essa melhor parte. parte do livro, né, mas faz parte da composição dele. Você não vai pular só pra parte que é legalzinho, só pra parte que tá tendo uma trovoada, cai um fogo no mastro, pega fogo no mastro, aí o doidão lá, sem perna. É bem engraçado, inclusive, porque morre de medo do cara, eles dormem na mesma cama. É bonitinho, é bem legal. É um ótimo livro. Apesar do que muita gente não gosta, vale muito a pena de ler do início ao fim. É espetacular. Mas você lê de manhã, de tarde, de noite, qual que é? Ah, depende da época, né? Assim, depende da disponibilidade. Quando se você não tem nada para fazer num dia, um feriado, um fim de semana, você pode ler de manhã, você pode ler de noite. Durante a semana é mais difícil, né? Mais de noite. Não tem uma regra. Acho que muita gente gosta de ler de noite porque aí melhora, né? O sono, fica melhor ficar com uma luz aqui na cara do celular. Até que você consegue dormir melhor, né? Assim. Eu leio também todo dia. Quando eu tô trabalhando, eu leio de noite. Às vezes, quando eu consigo dar uma pausa na hora do almoço, eu leio um pouquinho também, mas não é sempre que dá. E fim de semana eu leio praticamente. Eu vou fazendo. Quando eu tenho o dia todo livre, eu vou fazendo tipo blocos. Então eu Ler de leio. uma vez pra mim é É, impossível ler não assim, dá. Ainda mais 5 o tipo de horas. livro que a gente gosta, tem uma hora Dá que dor de não tá cabeça, absorvendo. cansa, você... Eu leio assim, 1h30, 2 horas, aí eu vou como alguma coisa, vou Nem é fazer outra coisa. produtivo você sentar e ficar 5 horas com a cara num livro, você com certeza vai dispersar, a menos E que a seja gente uma gosta de máquina. ler de uma forma mais, né? Eu quero entender o que eu tô lendo, ué. E o Vitinho, por exemplo, que gosta de escrever, ele fala que ele lê, aí ele tenta, teve uma construção que ele achou legal, ele tenta Nossa, escrever o alguma coisa meio Fernando que... Pessoa lê. Nossa, o Fernando Pessoa, você lê uma frase dele e você fala, meu Deus, eu tive uma ideia, calma aí. É sempre assim. Fernando Pessoa estiga muito, é muito, muito, muito bom. O Vitinho, ele demora ainda mais que eu me considero até mais ou menos rápida pra Não, ler, eu sou bem assim. lento. Mas o Vitinho, ele é bem lento por causa disso, porque ele lê, aí ele tenta refazer na cabeça dele, aí ele escreve coisas que tem a ver, aí ele volta e lê de novo. Então, assim, Nossa, o pra eu ler 10 processo dele páginas de livro do Desassossego vai demorar 2 semanas, assim. Porque é um livro que você abre, você lê qualquer coisa ali, você fala, meu Deus. Aí coloca uma receita de bolo, assim, joga açúcar, assim, meu Deus. Eu sou assim com Espetacular. Platão, eu demorei muito pra ler, e é uma coisa que você lê mais fácil do que eu, muito Não, mais, Platão que é você lê em uma filosofia. tarde. Uma tarde eu li a Apologia de Sócrates. Agora, a República, gente, eu lia. Porque é grande. Eu lia, mas eu lia, sei lá, eu não conseguia ler, por exemplo, um livro inteiro. Eu lia, tipo assim, 2 páginas, eu já, peraí, eu preciso raciocinar sobre isso. Aí, tipo, eu não Nossa, você tá conseguia. tranquilo se você lê Sofista, Eu Teteto. vou ler esse ano São ainda, bem mais inclusive. difíceis. Teteto tá na minha lista desse ano. Nossa, você lê o São Tomás de Aquino, meu Deus. Só que antes eu vou ler Você vai morrer. Eu vou ler Criton, Eutífron e Fédon. Aí depois eu devo ir pro banquete, aí eu vou ler Teteto. Teteto é difícil. É. Teteto, acho que é o que o Sócrates fala que ele é um parteiro de ideias. Acho que é isso. É porque a dificuldade do Platão depende do interlocutor dele. Então, como o Teteto é um cara inteligente, ele eleva a discussão ali, né? Então, O sofista, não lembro com quem que era. Não. Quem que era aquele filósofo que falava que o ser humano é o centro de todas as coisas? pra mim, sobre filosofia, Nossa, esqueci mesmo. os únicos livros de filosofia que eu li foi A República, A O Apologia de Banquete tem vários Sócrates. filósofos, tem músico ali, né? Não lembro direito. Ele deve ter uns 3 anos, não lembro. O que eu tava falando? De filosofia eu só li, eu acho que A República e... Aí eu li Olavo de Carvalho, né? Você também, né? Só. E Apologia de Sócrates. Mas esse ano eu vou ler mais Platão, eu quero ler Nietzsche, só que eu vou começar com aquele bem... Não sei o que lá, dos ídolos. Crepúsculo dos Ídolos. Esse que é mais tranquilo.
Você gosta muito de Assim Falava Zaratustra, né? É. Olavo de Carvalho é um que você leu e é bem mais difícil, por exemplo. É um cara difícil. Enfim, Eu sou uma pessoa que quer ler de tudo, né? Gosto de ler de tudo mesmo. mas o melhor Você é que nunca leu Marx, o assim, a Olavo fundo, de né? Carvalho, ele é a pessoa que o povo mais fala mal sem nunca ter lido. Aí O é Marx foda, eu acho que né? é mais. Também. Acho que Marx é uma... Nossa, um monte de pessoas que acho que não leram uma página de O Capital, mas falam de Capital que E o nem que você doidos. acha de Marx? Eu também não li tanto, assim. Eu já li Desouro de Brumário, o Manifesto Comunista que você lê também, numa peidada assim, você já leu. Eu já li um que acho que era Capital você só do nunca pegou pra ler, Engels. não. Não, é um livro de economia, inclusive, né, que eu vou ler algum dia, mas não peguei. Assim, eu não vou julgar aqui da minha ignorância, Do que mas você leu? inclusive é um cara erudito, assim, absurdamente. Escreve muito bem. Escreve muito melhor do que um Kant, por exemplo. Infinitamente melhor. É um bom escritor, inclusive. Você falou que você gosta das ideias do Kant, mas que a escrita dele não te agrada, né? Não. Também não gosto tanto das ideias. Ah, depende, assim. Quem sou eu pra criticar as ideias dele também, né? Se vamos me colocar no meu lugar, né? Para finalizar, fale livros que você está empolgado para ler. Então, Juan. Só Dom Juan? É o que eu tô lendo, é o que eu vou ler pros próximos semanas, pelo menos meses. Então vai ser o que vai me dominar esse tempo. Com certeza, Dom Juan. Que é muito bom, inclusive. E que livro que eu tô empolgada para ler, gente? Eu fiz uma lista de 12 livros para 2024, tô pensando aqui qual que eu estou mais empolgada. Acho que é Ana Karenina. Ana Karenina, eu tô bem empolgada. E deixa eu ver se tem mais algum que eu tô assim. Eu tô doida pra ler o que vai. Eu vou até fazer a leitura conjunta dele. O Joana Dark do Mark Twain, sabe? Não. Ele ficou em primeiro lugar de livro favorito da Paty Feltrin. Essa biografia é a mesma coisa. Não, é tipo um romance histórico. Aí ele romanceia partes que a gente não sabe da história. Só que aí eu vou ler e vou ler a biografia, que aí eu vou saber o que é real. Eu vou ler 2 biografias para poder dar apoio na leitura conjunta. Eu vou ler aquela biografia da... tem uma aí famosinha e tem a da minha biblioteca católica também. Aí eu vou ler as biografias e vou ler o livro dele romanceado, entendeu? Entendi. Tô bem animada pra ler ele. Quando eu dei ideia no Instagram, todo mundo falou, vamos ler, todo mundo gostou da ideia. O que mais? Eu acho que esses são os que eu vou finalizar praticamente leitura de Jane Austen, falta só Persuasão pra eu ler. E aí eu vou ler também as cartas dela. Vai faltar só a Juvenília, que eu podia ler esse ano. Só que eu tô economizando, sabe? Eu não quero terminar de ler tudo dela. Mas você pode ler de novo. Eu sei, vou fazer, mas tem releitura, sei lá. leituras. Outra coisa que você tinha que ler, Jane Austen. Você pode ler, eu acho que Mencio Park, não. Não sei qual que você vai gostar mais. O Nabokov gostava da Jane Austen. Você vai gostar Era também. crítico, né? Assim, E ele era insuportável, né? Cara chato. É isso, gente. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre livros? Indicar para as pessoas algum livro que todos deveriam ler? Acho que muita gente devia dar chance para muitos livros que provavelmente não leriam. Assim, Euclides da Cunha, por exemplo. Acho que muita gente que está aqui que já ouviu falar dele falou, nossa, deve ser chato, deve ser difícil, não vou ler. E vale a pena a leitura, assim. Tem gente que vai querer fugir a vida toda de ler um cara como esse e não sabe o que está perdendo, assim, espetacular. Enfim, esses autores que têm essa aura de, é difícil, é chato, Faulkner. Eu não sei porque a pessoa vai fugir de Faulkner também, só porque falou que é difícilzinho, tem fluxo de consciência, não vou ler. Né? Pega aquele livro o Clóvis de Barros Filho, acho que é ele, que fala assim que ele foi ler Kant, nem era Crítica da Razão Pura, acho que era, qual que era? Metafísica dos Costumes, agora eu não lembro se era esse. Ele pegou assim, leu a primeira página, não entendeu, falou, mas não é possível, o cara escreveu, eu vou entender. O cara se deu trabalho de escrever. Eu lendo Paraíso Perdido foi assim. Exatamente, que nem o Teorema de Pitágoras, o cara inventou o teorema e eu não consigo aplicar, não é possível, eu não sou burro, né? Eu falo que, gente, eu tava começando no mundo dos clássicos, acho que tinha, sei lá, um mês que eu comecei a ler alguns livros mais assim, e eu virei pro Vitinho e falei, você tem Paraíso Perdido? Aí ele tem, me parece que eu vou ler esse trem. Aí o Vitinho ficou assim, né? Toma pra você. Aí eu lembro que eu começava a ler e pra mim tava em outro idioma, assim. Eu falei, e eu falei assim, não,
Eu duvidei da minha alfabetização. Eu falei, não, eu vou entender isso aqui. Eu não sou inteligente. Eu sei que eu sou inteligente. Tomei leite na infância, comi tudo, comi carne, comi tudo. Aí eu li de novo, li de novo. Aí você lembra que eu Falta falei com você que eu demorava, tipo assim, 1 hora pra ler 3 páginas? Aí você fica assim, com a cabeça doendo, olhando com raiva, mas você entende. E aí depois lá, Tanta depois gente de leu, uns... entendeu, eu não vou entender. E fala que é bom, né? O que eu tenho de problema? Você pode até ler e não achar bom, mas você leu, você se dá o trabalho. Depois de 4 cantos, eu já tava lendo assim. Eu lia Aí mais. você pega o ritmo. Aí você pega o ritmo. É diferente, assim. Eu lembro que. Guimarães Rosa é muito assim também. Você começa a ler, você assusta. Nossa, o que é isso? Gente? Um que o povo morre de medo e é super de boa, Ilíada e Odisseia. Vai Tipo depender assim, da tradução, né? Se você pega a tradução do Frederico Lourenço, gente, no começo você pode achar meio estranha a forma, né, de escrever e Imagina tal. que para um grego que vai ler, que sabe grego moderno e vai ler um Homero, deve ser muito difícil. Porque o grego arcaico é. Porque pode ser que a gente, por exemplo, ache muito difícil Ilíada. A gente não vai pegar uma tradução de Ilíada, já está em português. Mas se alguém que fez uma tradução de Ilíada pro inglês, que já é um idioma mais pobre, que ele não é mais pobre que o português, eles vão, facilitam, colocam uma palavra que é muito difícil, substitui por um sinônimo muito mais fácil. Aí vai falar, Ilíada é fácil. Sim. Ilíada não, Os Lusíadas. Os Lusíadas é fácil, mas a tradução é fácil, o livro não é fácil. Sim. Então não sei julgar o meio bem. Né? Teoricamente, se a gente lê na Ilíada na tradução do Frederico Lourenço, é mais fácil do que os Lusíadas. Eu acho que deve ser. Às vezes deve ser tão difícil quanto uns Lusíadas, até mais, né? Eu não sei dizer. Mas é um exemplo que, por exemplo, quando eu peguei a Odisseia pra ler, eu li a Odisseia antes da Ilíada. O primeiro canto, eu não achei difícil, mas não fluía tão bem. E vai indo, você vai pegando, gente, o estilo, fica de boa. Odisseia é um gostoso de ler, talvez Ilíada, acho que pra quem tá começando a ler vai gostar menos. Ilíada ou Odisseia? Qual você prefere? Odisseia, eu acho, assim. Eu também. Ilíada, todo mundo fala que é um poema melhor, não sei o quê, mas Odisseia... Eu acho que a Ilíada, assim, o que me irritou um pouco na Ilíada? Primeiro, eu ficava com muita raiva dos deuses, porque lá eles interferem muito, assim, muito mais que em Odisseia. E as primeiras descrições de morte, tipo assim, de cérebro voando e tal, eu achei, legal, né? Só que aí ele fica falando demais dessas descrições de morte e eu ficava assim, já cansei, gente. Eu sei que é gay. Isso tem questão da oralidade, né? Então repete um trecho assim, idêntico, repete aqui, repete ali, repete ali. Isso me irritou um pouco, apesar de saber, eu até comentei na minha resenha de Ilíada, assim, um livro perfeito, mas que me irritou. Tipo assim, literariamente, ele é perfeito pra mim, eu não acho defeito, só que eu fiquei irritada, a minha experiência de leitura me irritou, sabe? E a Odisseia eu gostei muito, porque é um cara querendo voltar pra casa, tudo bem que ele fica 10 anos numa ilha, tem até filho com a Circe, né? Então, mas assim, é um cara querendo voltar pra família, então, não sei, eu acho que a ideia da Odisseia me atrai mais, sabe? Odisseia acho que tem muitos acontecimentos interessantes também, pô. Tem partes épicas mesmo, assim, dele querendo... Quando ele tá nadando, ele vai batendo na rocha, assim, você lembra? Quando ele vai pra aquela ilha, que ele mura a ilha depois dos deuses, né? Eu fiquei puta com aquele negócio. Os caras estavam ajudando que é o que deveria ser feito. Nossa, eu fiquei tão puta. Eu falo desse trecho também da minha resenha, eu falo assim, gente, o que eu tentei, assim, na minha cabeça falar? Como os deuses tipo as forças da natureza, ele tava querendo mostrar na minha cabeça, pra eu não ficar com muita raiva, que às vezes a natureza é incontrolável, mesmo pra quem faz o bem, entendeu? Eu fiquei pensando assim, porque eu fiquei com muito ódio daquela parte. Nossa. Quem gosta de filme onde os fracos são TVs tem muito disso aí. O carinha que sai matando todo mundo lá, não morre no final, dando spoiler. Todo mundo se fode, ele se dá bem, não sei o que, todo mundo fica com raiva, tudo. Ele é como se fosse uma força da natureza. Não, gente, não existe spoiler de Homero. Porque, por exemplo, Ilíada. No começo, no primeiro canto, ele já vira e fala, então, gente, o Aquiles vai morrer, vai ser desse jeito, entendeu? Então, assim, fala. Logo no começo, no primeiro canto, ele já fala, né? Ele fala que vai narrar a ira de Aquiles e tal. E aí ele já começa a falar que ele... Porque não narra a morte do Aquiles. Não. Mas ele fala... Ele arrastando o cara lá. Exatamente. E aí ele já fala que o cara vai morrer também, nas mãos de Aquiles. E no começo já fala que a mãe dele, ela tinha a previsão do oráculo, que o Aquiles, se ele morria feliz e sorridente, mas sem ter o nome dele, se ele fosse pra guerra, ele ia morrer. Então, assim, todo mundo já sabe que ele vai matar o cara lá, porque também fala logo no começo. Então, assim, o próprio Homero dá spoiler dele mesmo. Então, assim, não existe spoiler. Não é reviravolta, uma coisa assim, não é a intenção. Não é o fim, é o meio. É porque, sabe o que acontece? As pessoas hoje em dia, elas estão acostumadas com livros que a escrita é tão pobre
que se não tiver uma história, um plot, um final, ou você não vai gostar do livro. É. Só que esse tipo de livro que a gente costuma A vida gostar útil mais... dele é de um dia, assim. Chegou amanhã, ninguém fala mais. Vai Exatamente. ter que vender hoje. Esse tipo de livro, por exemplo, Madame Bovary eu não sabia do final, mas quando eu fui ler Jane Eyre, que é um livro que eu amo, você não leu, né? Não. Mas quando eu fui ler Jane Eyre, eu já sabia de todos os plots. Eu já sabia de tudo que ia acontecer. Isso não prejudicou minha experiência de leitura. Seria experiência de leitura diferente? Sim. Mas isso não importa, Grande sabe? Sertão Veredas Eu também. sei o spoiler de Grande Sertão Veredas, eu sei o spoiler de Ana Karenina. Acho que Assim, hoje em dia todo mundo que vai ler Grande Sertão Veredas já sabe que ele fez o pacto com o diabo. Ó. Ele também já fala desde o princípio. tá, o Pacto do Diabo sim, mas não fala o Desde resto, não. Ele já fala de diabo. Você já imagina, esse cara fez pacto com o diabo. É. Uma surpresa. Thomas Nem Mann, nascer. Dr. Fausto. Todo mundo sabe, né, Já gente? é a base. Né, que tem pacto. Então, assim, o final, os spoilers, sabe? Tipo, sério, gente, eu ligo zero, assim, zero, zero, zero. A não ser que eu for ler, sei lá, um thriller, né? Aí não é legal se você vai ler uma Agatha Christie, mas não é o tipo de livro que a Tem gente... livro que eu acho que ele é meio feito pra você ter a surpresa, né? Assim, o próprio Grande Sertão Veredas. Eu acho que é importante você ter a surpresa. Mas eu não tive, eu já sabia, meu livro Mas preferido. tem livros que são feitos pra ter a surpresa e hoje em dia é impossível de ter, tipo O Médico e o Monstro. É um livro que ele tem um plot que hoje em dia todo mundo sabe. Eu fico pensando em Drácula. Apesar de ser muito diferente do que o que a gente acha que é Drácula, na época, eles não sabiam, quando estavam lendo, que o Drácula era um vampiro. Romeu e Então, Julieta, imagina alguém lendo Romeu e Julieta falando, meu Deus, ele morreu. tipo, que os dois Eles morrem. mataram, nossa, como assim? E por isso você não vai ler Romeu e Julieta de Shakespeare, entendeu? Tipo, hoje em dia você lê Hamlet, você sabe que é uma tragédia, que as pessoas, né? Ah, você sabe que a tragédia é meio óbvio, né? Então, assim. então você sabe Você que lê vai uma dar ruim no tragédia, final. Tem livro que tem tragédia no nome, assim, Fausto. Acho que o subtítulo é uma tragédia. Então é isso, gente. Divina Comédia. Então não vai terminar mal. Divina Comédia você já leu Comédia. todo? Já. Tá vendo, gente? Muito mais leitor que eu. Ele que devia ter um canal aqui no YouTube, entendeu? Mas é isso. Fala aqui embaixo também, tipo, se vocês concordam com alguma coisa que a gente falou. Tipo, meu livro favorito também é esse, eu gostei daquele, né? Tipo, deem dicas, o que vocês acham que a gente vai gostar de ler. E é isso, um beijo. Dá tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.